Queridos, quero saudá-los com a paz do Senhor. Queiram tornar os vossos assentos por bondade. Estava dizendo o pastor, direto de Moçambique, na África. Glória a Deus. Eu quero ler o texto, queridos. Trata-se de um culto de ensino. Eu quero tomar por base um texto que achei interessante. No Gênesis 49, versículo 13. Está inserido numa história muito conhecida. Mas como nós vivemos pela fé e proferimos pela fé, o texto diz: Zebulon habitará no porto dos mares e será como o porto dos navios. Só essa parte já dá para entender. Zebulon habitará no porto dos mares e será como o porto dos navios. Estou lendo na revista, a versão João Ferreira corrigida, um texto proferido em meio a expectativas negativas. Se encontram subsídios para encontrar melhoria em alguém melhor do que é que se vive. Por isso, se eu fosse dar um tema, como diz o nosso pastor, eu diria melhor que eu. Diga comigo, melhor que eu. Quando nós analisamos o contexto, os irmãos hão de convir que o texto lido está inserido na história de Jacó. Obviamente, descendente de Abraão, que cria ou acreditava pela fé. E a fé ela é provocativa. A fé ela tem que ser instigada, provocada, para que ela possa unir o pensamento com o coração e se tornar voz. Então, cientificando a fé, ela nasce, ela desce, se consome e se torna palavra, se torna viva. Então os irmãos hão de perceber que quando nós observamos que a Bíblia diz que Abraão acreditava mesmo contra a própria esperança, era isto. Ele proferia aquilo que ainda não tinha visto, acreditando que iria acontecer. E a sua descendência foi gerada de fé, a ponto que os passos de Isaac ele segue num contexto quase que paralelo ao do pai, exceto a descida para o Egito. O contexto de Jacó, ele é intrigante, porque as expectativas familiares eram todas negativas. Só para os irmãos ter uma pálida ideia, quando você analisa a formação da família internamente de Jacó, você não vê perspectiva de favorecimento, você não vê perspectiva de benefícios, você vê intrigas, disputas e rachas. Se os irmãos começarem ou observarem os últimos capítulos
ou melhor, os últimos versículos do capítulo 29 do livro do Gênesis, vai começar essa história. Quando Leia ou Lia começa a gerar filhos. Então a Bíblia, a partir do capítulo 30 do Gênesis, vai mencionar que Lia teve um filho, o primeiro filho de Jacó, nasce de uma mulher que era desprezada, porque a cultura permitia ele ter duas ou até mais. Aquela que ele não amava, aquela que ele não esperava, aquela que entrou de gaiato, ela gera. E aqui ele apostou tudo, investiu e muito. Ela não gera. Então a sequência vem de 4 filhos consecutivos. A Bíblia diz que Lia gera Rubem, gera Levi, Simeão e Judá. 4 filhos na sequência. A ponto que quando Judá nasce, ela lhe dá um nome de gratidão, de louvor, e dizendo: agora o meu marido se apaixona por mim, porque eu já lhe dei 4 filhos. E ela tinha razão, porque isso contava na cultura. A produtividade da mulher a destacava diante da improdutiva. Lhe dava uma vantagem incomparável. Então imaginem o que começa a acontecer. Então a Bíblia está escrito na sequência, capítulo 30. Não vou ler, a gente tem que terminar no horário, o pai não está. Isso causou uma inveja, está escrito inveja. A Bíblia diz que a inveja entra no coração de Raquel, a ponto dela procurar Jacó irada, invejada, irada de raiva, e reclamar porque ele não dava filho a ela, a ponto dele esquentar a cabeça e dizer: você está achando que eu estou no lugar de Deus? Então, para desabafar, ela pega a sua escrava e dá a Jacó. Aí Jacó toma a escrava de Raquel e gera mais 2 filhos. Aí só para você, olha como era o contexto. Capítulo 30, versículo 8 do Gênesis, só para os irmãos. Olha a expressão de Raquel, a mulher amada. Quando os 2 filhos de Bila, que era sua serva, o versículo 7 diz: e Bila, serva de Raquel, concebeu outra vez e deu a Jacó o segundo filho. Olha o que Raquel disse quando a sua serva deu o segundo filho. Então disse Raquel: com lutas de Deus, tenho lutado com minha irmã e também venci. E chamou o seu nome Naftali. Olha o clima. Agora Lia revanche e dá a serva dela a Jacó. Ele tem de novo, e essa era a disputa. Zebulon, na linhagem da primogenitura, é o 5º, mas na linhagem de Leia é o 6º. Então o que eu quero dizer na expectativa negativa? É que os 10 primeiros filhos de Jacó cresceram entre disputas internas. Estamos falando em um tempo, Isaías, odierno. Não precisa muitas coisas, os irmãos são inteligentes, obviamente. Mas aonde a probabilidade das coisas dar mais certo? Em um lar perfeito, de paz, harmonia, ou em um lar de contendas? E aqui e além da contenda.
Os meninos cresciam em disputa entre mãe e entre pai. Quem é melhor? E a briga era feia. A gente muitas vezes ameniza o contexto bíblico, mas o texto diz que era luta ferrenha. Era a luta de causar intrigas a risco de morte. Então, se você observar o desenvolvimento dos 10 primeiros filhos de Jacó, tinha tudo para dar errado. Porque eles cresceram em disputa. Quem olhava dizia, não vai dar certo. É filho da escrava. É filho da que não é amada. Veja que a coisa só veio expandir quando José nasceu. Quando José nasceu, a primeira experiência dele foi ver Jacó orando no Val do Jaboque. Mas os 10 primeiros não se via nada positivo. Descem para o Egito. Fora do parâmetro da promessa de Abraão. Deus não prometeu dar o Egito a Abraão. A terra que Deus prometeu dar a Abraão foi a terra prometida, Israel. E não mais. Abraão desceu, eles desceram para o Egito como um suporte para a sobrevivência. Vão habitar na terra de Gósen. Vivendo na mercê de Faraó, pela amizade com José. Os meninos cresceram, casaram, geraram filhos. E Jacó envelhece. Quando Jacó envelhece, veio o capítulo 49 do Gênesis. Estava velho, sabia que não restauraria mais a saúde. Então ele vai chamar os filhos para proferir aquilo que ainda não existia e não se via. Eu quero tomar por base esse texto, esta palavra, para que nós... Eu não tive a oportunidade de quando criança, de quando adolescente, de quando jovem, ouvir, mas sempre ver que aqueles que estão abaixo de mim, ou igual a mim, sempre proferir que eles vão e sejam melhor do que eu. E isso é para quem vive de fé. Eles estavam no Egito, em terras alheias. Mas o que foi gerado no coração, na mente de Jacó, veio a voz, verbalizou, se tornou real. Ia se tornar pela voz, pela palavra, pelo poder do proferir. Porque você não profere o que você não tem certeza. Por exemplo, quem é homem aqui, levante a mão. E diga comigo, eu sou homem. Tem alguma dúvida? Se tivesse, você não diria. Quem é mulher, diga, eu sou mulher. Você só disse porque tem certeza. Veio aqui, você soltou. Então fé é isso. É a união do pensamento com o coração e a voz. Ele chama os filhos. E diz, Rubens, você é o meu primogênito. Na cultura, o primogênito tem o direito da bênção 2 vezes, mas sobre ele está a responsabilidade de cuidar do pai enquanto o pai viver.
Mas Rúben perdeu e foi descartado por um ato horrível que ele cometeu. Simeão e Levi, na ordem da primogenitura, Jacó vai proferindo bênção ou desprezo. Ele diz: vocês são violentos demais. Na nossa linguagem, vocês me envergonharam. Vocês mataram pessoas que não era para ter matado. Vocês usaram a espada com violência quando não era para usar. E na reunião de vocês eu não vou participar. Aí vem Jacó, vem Judá. Jacó diz para Judá que sobre Judá vai estar o domínio dos seus irmãos. Judá vai dominar sobre eles e sobre os seus inimigos. Mas quando ele vai chegando em Zebulon, ele profetiza. Ele diz: Zebulon, você vai habitar nos portos. O texto que a gente leu está escrito: Zebulon habitará no porto dos mares, e será como o porto. Ele não estava na beira do mar, gente. Ele estava em Gozen, no Egito. Ele não estava na terra prometida, mas ele já estava vendo. E ele profetiza quando ainda não existia certeza. Literalmente falando. Em outras palavras, ele estava dizendo: Zebulon, você vai ser maior, vai ser melhor do que eu. Os portos dos mares vão pertencer a você. Isso hoje é normal. Porque se você chegar em Maceió, você chega naquele porto, você para ver os navios. Mas por quê? Aqui era mais complicado. Porque o transporte marítimo hoje é normal, mas na época não existia. Se existia, era escasso demais. Então, transporte de riqueza, de mercadoria, de comércio, na maioria era terrestre, nos animais. Não havia aéreo, não havia marítimo. Mas ele já profetizava: você vai ser forte no meio dos portos. As mercadorias, os comércios do porto vai ter que passar por você. Você vai ser melhor do que eu. Quando ainda estava no Egito. Agora olha o poder do proferir. E olha como as coisas vão crescendo mais do que o que a gente espera que aconteça. Eles morrem. Jacó morre. Os 12 filhos morrem. Toda uma nova geração nasce no Egito. Só para os irmãos terem uma ideia, eu estava até falando, me lembrei agora. Eu estava sexta-feira, eu cheguei agora à tarde de viagem, mas sexta-feira eu estava pregando no Belém do Pará. E como eu cheguei perto das 4 horas, eu fui no hotel, fui pregar de meia-noite até 2 da manhã. Quando chegou meia-noite, chegou um rapaz. E quando eu desci, ele me recebeu, que eu fiquei pasmo. E quando eu entrei no carro, ele disse: pastor, eu sou neto do pastor José do Egito. Mas me deu um abraço que nós choramos. Ou seja, é neto. Eu não tive o prazer, perguntando ao pastor Hernani se ele foi meu pai na fé, mas aquela geração já quase não existe mais hoje. Se existe, não é como... Então, esta geração de Zebulon passou cerca de 430 anos. Aí quando passa, aí vem Moisés. Uma geração futura. Aí Deus tira o povo do Egito e, para piorar, entra no deserto.
Se no Egito era muito mais fácil chegar no mar, no deserto não tem mar. A geração que sai do Egito fica para trás. Aí vem Deuteronômio. Deuteronômio, segunda lei, segunda chance. Você pode observar que o livro de Deuteronômio é uma nova oportunidade para uma outra geração. A geração de 20 anos para cima que saiu do Egito termina em Deuteronômio. A proposta de Deuteronômio é para a geração que saiu com menos de 20 anos, que é a geração que ia entrar na terra. Imagina quando Jacó profere a bênção maior, a pequena ainda nem existia. Aí agora olha a diferença. E bonita na linguagem de hoje. O tempo passa. Tudo parece que vai embora. Jacó profetizou Porto. Não é isso? Olha, o que é que fica em Porto, gente? Presta atenção, o que é que fica em Porto? Chega no porto de Maceió de manhã e sai no final da tarde. O que é que fica lá? O que vem, vai embora. No porto só fica sujeira e esgoto. Tudo só é passagem. Não fica nada. Mas Jacó profetizou alguma coisa. Aí o tempo passa. No meio do deserto. Aí Moisés vai falar. Deuteronômio 33, por favor, alguém lê 33, versículo 18 e 19. Depois desse tempo todinho, no meio do nada, Deuteronômio 33, versículo 18, diz o quê? 1, 2, 3. E de Zebulon disse: Zebulon, alegra-te nas tuas saídas. Aí ele emenda com Isacar. Continue. 19. E oferecerão? Na versão da linguagem de hoje diz: e tu, Zebulon, serás rico. Tomarás as saídas dos mares e os tesouros escondidos na areia. Veja como a bênção já está em um nível maior. Jacó profetizou o porto, mas Moisés profetiza, não vai ser só o porto. Você vai pegar as rotas. Você vai ser dono de embarcações. Todo o mercado vai passar por você. Até a areia vai ter tesouro escondido. Um dos meus maiores problemas na minha inocência. Com 12 anos, eu andava 15 de canoas. Não sei se tem alguém aqui, mas terceiro tabuleiro, o Gil. 13 quilômetros, 3 horas da manhã, com um cafezinho, marmitinha, leite ninho, lata de leite ninho, cuscuz com charque, para Cotacana. Meio-dia voltava cheio de carvão para a escola. Muitas vezes chegava fedendo, a professora Dona Ivete mandava eu embora. Fedendo carvão e o piolho comendo. Lutei, desmaiava, não me dava com carvão. 17 anos, fiz tudo para ser tratorista. Com 23 anos, motorista. E pegava o meu filho com 5 anos, colocava no joelho e ele pegava no volante. E eu dizia: você vai ser um motorista. Era para eu dizer: você vai ser dono de frota. Era para eu dizer: você vai ter empresas.
Você vai ser melhor do que eu. Mas eu não disse, ele é um motorista hoje. Então olha para quem está ao teu lado e diga: você vai ser melhor do que eu. Eu estava pregando em uma cidade de Minas e eu tive uma experiência. Chegou uma SW4 nova, me empanhou no aeroporto. Andamos 400 quilômetros até a cidade. Quando chegamos na cidade, num hotel chique. E irmão, não, esse hotel é do irmão da igreja. Essa picape é do irmão da igreja. Preguei à noite, no outro dia, ele pegou, se chegou a mim, começou a conversar, e gerou intimidade. E aí entramos a falar no espiritual. Ele disse: pastor, tudo o que eu tenho hoje eu devo à minha mãe. Ele disse: hoje eu sou pastor dessa igreja. Hoje eu tenho tudo isso, mas eu venho do nada. Mas quanta noite eu não ouvi a minha mãe dizer: Deus, não deixa o meu filho ser só porteiro. Não deixa o meu filho ter só uma casa. Dá muito mais a ele do que tu me deste. Então profetize para o seu filho, profetize para o seu amigo, profetize para a sua casa, profetize para quem você quiser, que ele vai ser melhor do que você. Quando você chega em Josué, capítulo 19, 10, salvo engano, você vai ver Zebulon tomando posse de tudo aquilo que Moisés profetizou. Salvo engano, Madre de Calcutá, em um dos seus livros, ela disse, há uma frase excepcional. Ela disse: quando você encontrar alguém, nunca deixe ele sair. Ou melhor, sempre faça ele sair mais feliz do que quando você o encontrou. Repita comigo, diga: quando você encontrar alguém, faça tudo para ele sair mais feliz do que quando você o encontrou. Nós somos chamados para isso. Isso é fé. Isso é crescimento. Como ser humanos, nós somos dotados a, quando os outros crescem, a gente querer barrar, querer criticar, querer abafar. Eu digo isso porque foi dito em reuniões, não foi dito em oculto. Mas um dia o pastor disse neste púlpito que quando eu comecei a aparecer, quando eu comecei a pregar, alguém chegou para ele e disse: cuidado com o Bento. O Bento está crescendo, está passando na sua frente. E ele nesse púlpito disse que, chorando, disse: se o Bento crescer, eu cresço com ele. Então eu sou fruto de profecia, eu sou fruto de fé. Então, se você puder profetizar para esse crente que está do teu lado, diga: eu profetizo. Não vai ser só porto. Diga: vai ser o caminho dos mares. Vão ser rotas, vão ter tesouros na areia. E vão ter que ver que você vai ser melhor do que eu. Você vai crescer mais do que eu. Porto é bom, mas é o começo, só fica sujeira. Porto é bom. Olha no mapa de Israel as distribuições. Eu tive na parte marítima de Cesareia, e uma das coisas que impactou é que o guia judeu, ele mostrou o poder do porto da época. O que Herodes fez, tornando-se um dos maiores portos do mundo na sua época, o porto de Cesareia, tornando Israel uma das regiões mais ricas e mais produtivas pelo caminho dos mares. Diga: você pode não estar vendo agora, porque as expectativas são negativas. Mas diga para ele: na minha mente, no meu coração e na minha voz, eu já vejo você crescendo, subindo muito mais e melhor do que eu.
Toma posse, que eu estou pregando Bíblia, eu estou pregando fé. Eu não prego desse jeito, pregando assim. Eu estou pregando porque está no meu coração. Eu estou pregando prosperidade para você neste culto, nesta noite, para que você saia daqui sabendo que a promessa de Deus não cai por terra, é maior do que o que você pensa. Irmão Benedito, esses dias mesmo eu estava me lembrando. Eu estava no 20º andar de um hotel 5 estrelas. A cama é do tamanho do meu quarto. E eu digo, eu vou dormir atravessado hoje só para chatear. Dormir atravessado. Mas com 15 anos, o Gil sabe, eu me acordava às 5 horas da manhã para carregar 300 sacos de adubo de 50 quilos em uma carroça de trator. Depois subia na carroça para levar para as mulheres adubar o canavial de Canoas. E ficava um em cima e 3 embaixo carregando adubo. 50 sacos na cabeça. 50 quilos, 300 sacos, cada um 100. Saía dali, ia carregar cana para plantio. Largava 10 horas da noite. E tinha que acordar no outro dia, 5 da manhã de novo. O tempo passou, um dia o irmão Benedito, eu cheguei na Grota de Lourenço. O irmão Benedito cantou. Primeiro culto que eu entrei na igreja, que dirigi. Ele disse, esse lugar aqui não é para você. Ele disse, Deus tem coisas grandes, aqui não é o seu lugar. Então diga para quem está ao seu lado o que ele me disse. Diga, Deus tem coisas maiores para você. Te prepara. Deus tem coisas grandes para você. Nesta noite, pela fé, eu digo, quando chegares, lembra de mim. Quando as rotas se abrirem, lembra de mim. Quando os barcos chegarem, lembra de mim. Fique de pé, por favor. Não vai ser só Porto. Porto é só para começar. Vão ter rotas, vão ter caminhos, vão vir embarcações de outros territórios, e até na areia vai ter tesouros, porque a promessa é dele, você pertence a ele, a palavra dele, você foi chamado por ele, você vive para ele. Soberano Pai, eterno Deus, tu sabe que como ser humanos somos limitados. E como limitados que somos, descartamos tantas bênçãos. Mas nesta noite, pela palavra que está no meu coração, eu proferi bênçãos maiores do que é que a gente vê, do que é que a gente vive no momento para os teus filhos. Assim como Jacó profetizou porto, assim como Moisés profetizou mares, rotas e tesouros, assim como Josué profetizou mares, rotas, tesouros, campos, viados e riquezas, eu profetizo para a tua filha.
Eu profetizo na vida do teu filho prosperidade no seu ministério, prosperidade na sua família, prosperidade financeira, prosperidade comercial, social, prosperidade em todas as áreas. Seja assim, Pai, em nome de Jesus. Procura uma pessoa, duas, e abraça ela, vai, e diga: você vai ser melhor do que é.